Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Café com Ações é um programa, um giro de notícias, informações, conteúdos sobre economia, bolsa de valores e o mundo empresarial. A ideia é separar o joio do trigo, porque o tempo ele não para, ele passa e não volta mais. É preciso, portanto, ter muita inteligência no uso deste tempo, para que ele seja produtivo, para que a gente não desperdice o nosso tempo com coisas infrutíferas, com coisas que não têm o menor valor, né? Então isso acaba nos prejudicando. Se a gente não quer se prejudicar, a gente precisa usar o tempo com muita inteligência. Bom, começamos o Café com Ações de hoje com uma notícia, uma matéria que na verdade me chamou muita atenção pelo título. Oi queimou mais caixa do que devia no segundo trimestre, mas a ação já está ajustada, diz analista. Então, o analista disse, o Oi queimou mais caixa do que devia no segundo trimestre, mas a ação já está ajustada. Pelo título da matéria, fica aquela pergunta, essa pessoa vive o dia a dia da Oi? Ela conhece o planejamento estratégico da empresa, as questões relacionadas à sua operação diária? Ela entende de execução, ela tem alguma experiência empresarial? Com que autoridade ela abre a boca para dizer que a Oi queimou mais caixa do que devia? Porque essa informação nos traz a ideia de que quem está falando isso tem uma autoridade para dizer isso. Ou seja, tem um conhecimento muito grande sobre empresariamento. Deve ser, imagino eu, quando escuto isso, o que é que eu penso? Deve ser uma pessoa muito experiente e vivida dentro do universo empresarial. Deve, talvez, inclusive, ter ocupado cargos de diretoria, de presidência da área de telecomunicações, né? Provavelmente essa pessoa que abriu a boca para dizer isso, ou já teve uma passagem em uma grande empresa nacional ou internacional, né? Esteve aí a par de como funciona uma empresa, já viveu essa experiência ao longo de anos, é uma pessoa madura para fazer essa afirmação de que a Oi consumiu mais caixa do que devia. Essa é a primeira leitura que eu faço. Mas será que isso é verdade? Será que essa pessoa realmente tem esse conhecimento, essa expertise? Porque é esse conhecimento e essa expertise que vão lhe dar autoridade para se manifestar sobre alguma coisa, para fazer uma afirmação. Se a pessoa não tem conhecimento, não tem expertise, não teve vivência prática no mundo corporativo, afirmar coisas assim são apenas palpites. Palpites, nada mais do que isso. É como você ir na casa lotérica e dar o palpite dos 5 números da Mega Sena. Nada mais do que isso. Então, cuidado com essas informações, cuidado com esse tipo de conteúdo que muitas vezes não faz o menor sentido do ponto de vista do bom senso e da nossa necessária capacidade de discernimento. Então a gente precisa separar o joio do trigo, ver o que importa e o que não importa. Mas vamos voltar à matéria. A Oi divulgou os resultados do seu segundo trimestre com valores que mostram muito trabalho a fazer. Mesmo apresentando melhora operacional, com lucro líquido de 1,13 bilhão, ante o prejuízo de 3,4 do ano passado, algumas linhas ficaram aquém. A principal delas, sua dívida líquida. Ao todo, a cifra ficou em 25,7 bilhões, acima dos 25,2 bilhões do trimestre anterior, uma vez que a empresa reportou queima de caixa sequencial de 612 milhões, ante os 724 milhões do primeiro trimestre. Vemos os resultados como marginalmente negativos, já que a empresa continuou a queimar caixa e a desalavancagem continua altamente dependente da conclusão e aprovação da venda de seus ativos, disse a Ágora Investimentos. Apesar disso, os analistas da Ágora afirmam que o desempenho fraco da ação indica que o mercado aparentemente já incorporou os riscos até certo ponto. No último mês, o papel caiu 29% após a divulgação do plano dos próximos anos.
A expansão em fibra continua a pleno vapor. Os especialistas da Agra destacaram o lado positivo, tem um forte desempenho no segmento de fibra, com receitas saltando a 17%, com uma taxa de absorção saudável de 24%, adições líquidas de 366 mil residências conectadas, atingindo já 2,8 milhões de residências passadas, e no caso das residências conectadas, que já somam aí 12 milhões no acumulado, né, e 2,8 milhões no caso aí 12 milhões nas casas passadas e 2,8 milhões nas casas conectadas. Em suma, acreditamos que o principal foco do mercado deve continuar a ser os resultados de venda dos ativos da Oi Imóvel e execução do seu plano estratégico no futuro. Segundo o BTG, que também acompanha a empresa, na visão da sua área de análise de corretora, as ações da Oi têm um desconto excessivo, estão negociadas aí no patamar de 1,10 por ação, e eles dizem que isso é um desconto excessivo. Estamos confiantes de que a venda da operação móvel vai acontecer, a empresa de infraestrutura também vai ser concluída de forma satisfatória, e a gente prevê um crescimento proveniente dos negócios de fibra, disse o BTG. A Ágora mantém recomendação de compra com preço-alvo de R$ 3,40, ou seja, uma potencial aí de alta pela última cotação de 200%, né? E o BTG coloca um preço-alvo um pouco menor, né? Então temos aí algumas informações, mas aí de novo fica essa questão de ter muito cuidado com o que ler, muito cuidado com o que é escrito pelos jornalistas, muito cuidado com o que é dito pelos analistas de bancos e de corretoras, né? Porque muitas vezes são apenas palpites, isso não são análises aprofundadas sobre as empresas, que deveriam ser, mas eles não têm tempo para fazer isso, porque eles acompanham muitas empresas, são mais de 400 empresas que eles estão aí no mercado, que eles estão olhando, muitas corretoras olhando 50, 80, 100 ações diferentes, emitindo pareceres, e obviamente esse tempo prejudica, essa quantidade excessiva de cobertura de ações prejudica uma análise mais séria e mais aprofundada. Outra matéria importante saiu no Estadão: revertendo o prejuízo, a Oi tem lucro líquido de 1,139 bilhão no segundo trimestre. A Oi apresentou o lucro de 1,139 bilhão, reverteu o prejuízo de 3,4 em igual intervalo de 2020. O lucro operacional, medido pelo EBITDA, de rotina, somou 1,284 bilhão, recuo de 5,5 comparado com o ano anterior. A margem EBITDA baixou 0,6% para 29,3%. E a receita líquida totalizou 4,38 bilhões no trimestre. O que ajudou a Oi a voltar para o azul, de fato, foi o efeito do resultado financeiro no balanço, ficando positivo em 1,2 bilhão, ante um saldo negativo de 3,12 bilhões em um ano antes. Segundo a operadora, esse resultado positivo veio graças à valorização do real sobre o dólar no trimestre, que ajudou a turbinar as linhas de resultado cambial líquido e amortização do ajuste a valor justo. Já nos trimestres anteriores, o impacto havia sido negativamente no balanço por conta desta desvalorização do real. Ainda dentro do resultado financeiro, a companhia reportou uma queda expressiva de 85% nas suas despesas financeiras, que nos trimestres anteriores havia sido maior devido ao aditamento do processo de recuperação judicial. Então, outra informação divulgada aí pelo Estadão. Completando esse nosso giro de notícias, mais uma informação sobre os números da Oi, saiu na Money Times. Oi reverte prejuízo bilionário, lucra 1,13 bilhão no segundo trimestre. A empresa atualmente em situação de recuperação judicial reverteu o prejuízo bilionário, tendo um lucro de 1,139 bilhão, ante o saldo negativo um ano antes de 3,409 bilhões. De acordo com o balanço divulgado ao mercado, a receita líquida consolidada atingiu 4,389 bilhões. E o segmento residencial da Oi, que atua no setor de telecomunicações, ficou em linha no comparativo sequencial, apresentou um crescimento de 3,5%, ancorado pelo forte ritmo de crescimento da fibra, que reflete o foco atual da nova Oi, nesse segmento em substituição aos serviços legados de cobre. A Oi tem uma dívida bruta
consolidada de 29,116 bilhões entre abril e junho, um aumento de 3,3% ou 917 milhões em relação ao registrado no primeiro trimestre. O salto sequencial e anual são decorrentes principalmente da emissão de debênture privada no valor de 2,5 bilhões, debênture essa que deverá ser pré-paga no evento de cash-in dos recursos decorrentes da venda de controle desta companhia. O caixa consolidado, por sua vez, totalizou 3,421 bilhões no período, que representa um crescimento de 13% no comparativo trimestral. Logo, a dívida líquida da Oi somou 25,695 bilhões no trimestre. O aumento anual também é resultado do pagamento de obrigações pontuais no período, como de obrigações previstas no plano de recuperação judicial junto a fornecedores e os juros do bonde de 2025. Então, outra notícia que saiu repercutindo essa questão dos resultados trimestrais na Money Times. Fica a reflexão, todas essas matérias a gente precisa estar lendo, precisa estar entendendo e ao mesmo tempo tendo espírito crítico, separando o joio do trigo, vendo o que importa e o que não tem relevância. É essa questão fundamental, né? Para chegar agora na parte final dessa nossa leitura aqui do Café com Ações, o Magazine Luiza também divulgou aí resultados, uma visão novamente positiva sobre uma visão novamente positiva em relação ao que foi entregue, né? Os números vieram fortes, a companhia mantendo um ritmo de forte crescimento, com aumento substancial de rentabilidade. Os principais destaques foram o crescimento forte de venda em todos os canais, em especial no físico e no varejo digital direto, uma taxa de crescimento de vendas online 3 vezes superior ao que é praticado no mercado, o que significa ganhos de participação de mercado, mais market share, e um crescimento anual de 209% do lucro antes de juros, impostos e depreciações. As vendas brutas foram de 13,7 bilhões, 62,8% a mais do que o mesmo período de 2020. Com isso, a receita líquida foi de 8,2 bilhões, aumento de 58% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O Bradesco BBI destaca que o banco tem uma estimativa aí de alta para as ações, de acordo com o que se faz de leitura para os próximos meses, né? O BBI apontou que foi mais um forte resultado do Magazine Luiza, um crescimento impressionante no comércio eletrônico, em uma base de comparação difícil, o crescimento do GMV de comércio eletrônico de 46%, ficando bem à frente do que os analistas esperavam no início do ano. O número reflete uma forte execução da empresa, especialmente em logística, que vem melhorando a cada mês, bem como mais consumidores comprando com mais frequência, mais consumidores, mais frequência, em uma gama mais ampla de categorias do que no período pré-pandemia. Esperamos que essa forte execução de logística se intensifique ao longo do resto do ano, uma vez que o Magalu vai colocar mais foco nas janelas de entrega de 1 hora de suas lojas. Achamos que isso é mais uma vantagem competitiva. O Credit Suisse também destacou que a companhia reportou bons números para o trimestre, combinando crescimento robusto com uma dinâmica saudável de margem EBITDA. Olhando pelo ponto de vista de lucratividade, a margem bruta ficou estável, enquanto que a margem EBITDA ajustada continuou em patamares normalizados de 5,2%, dado uma diluição dos custos fixos. Os papéis de e-commerce, no geral, brilharam em 2020, mas perderam um certo momento em 2021, mas agora se acredita que há desafios para continuar entregando o crescimento nos próximos trimestres e que a empresa tem demonstrado essa capacidade, né? No ano, as ações da Magazine Luiza registram uma queda e os fundamentos de longo prazo, no entanto, permanecem intactos, e o que nos faz acreditar que os níveis atuais podem sim ser um ponto de entrada interessante para os investidores, com horizonte de investimento de longo prazo. Então essa é uma resposta a muitas pessoas que às vezes ficam perguntando, ainda é a hora de entrada? Ora, você entra exatamente quando você tem um desconto, e sim,
se nós temos um desconto agora, isso é oportuno numa visão de longo prazo. E é isso que a gente entende, certo? Bom, esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Fica com Deus. Tchau.